Fala galerinha, boa tarde, boa noite, bom dia, bom final de ano, bom começo do outro ano, Feliz Natal, próximo ano novo, tudo bem? Meu nome é Rafael Carolo e hoje eu vou ser seu professor de ciências. Nessa aula que falaremos sobre doenças, sobre vacinas, soros, nosso sistema imune, tá? Tem bastante coisa aí nessa aula para você aproveitar. Beleza? Então vamos lá, primeira coisa, mostrar mais ou menos como vai funcionar a aula. Então nós vamos falar um histórico, né, sobre a doença, como a gente descobriu o que causava, como os seres, como a humanidade descobriu o que causavam as doenças. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema imune, como que nós combatemos essas doenças. Vamos falar sobre vacina, vamos falar sobre soro, vamos falar sobre agentes causadores de doenças e depois, por último, uma proposta de atividade para encerrar tudo isso aí. Fechou? Belezinha? Então bora começar o story que começa com esse cara aí. Esse cara aí é um holandês, ele chama o Antoine Leeuwenhoek. Eu não sei pronunciar, desculpa, é muito difícil, eu vou chamar ele de Toninho daqui para frente. Então, o Toninho tinha uma loja lá na Holanda e ele vendia tecidos, tá? E o Toninho, ele desenvolveu ali um aparelho que é semelhante ali a um microscópio, só que, né, muito pior do que os microscópios de hoje em dia. Só que através desse ele usava isso para analisar os tecidos que ele ia vender, as fibras dos tecidos que ele ia vender. E observando essas fibras aí dos tecidos, ele verificou alguns micro-organismos, tá? O que nós chamamos hoje de micro-organismos, ele chamou de micróbios, beleza? E ele verificou aí a existência desses pequenos seres, só que ele não relacionou ainda isso com doenças, tá? Não relacionou isso com doenças. Belezinha? Aí, isso foi no século XV, mais ou menos, passaram esses tempos. Os tempos chegou esse cara aqui da esquerda, Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele foi muito importante para a ciência, eu já citei ele em outros vídeos aqui do canal, né? Ele fez um experimento que foi essencial para a gente provar ali as teorias sobre a origem da vida, sobre a biogênese, que é dito que a vida só surge a partir de outra vida. Ele foi essencial para isso. E a contribuição dele para o estudo de micro-organismos foi, ele descobriu, calma, nós usamos a uva e o suco da uva para fazer vinho, e o processo que faz o vinho é a fermentação, tá? Na época do Pasteur, eles achavam que esse processo de fermentação dava origem a micro-organismos, tá? E o Pasteur falou assim, não, os micro-organismos são responsáveis pelo processo de fermentação e não a fermentação responsável pela criação de micro-organismos. Tá? Ele foi muito importante para essa descoberta. Então viram-se ali já a possibilidade de micro-organismos causarem mudanças, né? De realizarem metabolismo ali, transformarem as coisas. Beleza? E aí chegou esse último cara, um alemão, o Roth, e ele foi responsável por verificar que aí a questão dos micro-organismos já estavam relacionados às doenças, tá? Já tinham feito essa relação, e esse cara ele verificou que existia para cada doença um agente causador, né? Então, o mesmo micro-organismo ele não é responsável por várias doenças. Um micro-organismo específico ele é responsável por a doença X ou a doença Y, tá? Esse cara fez essa associação que foi muitíssimo importante para a gente entender e começar a entender como é que combatiam-se esses micro-organismos. Beleza? Fechou? Bom, a gente, para entender o que vem daqui para frente, para entender vacina, para entender soro, a gente precisa entender um pouquinho do nosso sistema imune, né? O nosso sistema imune ele é responsável por combater os agentes infecciosos, né? Ele é responsável também por manter a homeostase no nosso corpo. O que é homeostase?
Digamos, a homeostase é o estado de pleno funcionamento do seu corpo. Então, quando você está tudo bem, você não está doente, né? Você não está cansado, você não está nada, você está de boa, ele acabou de acordar, está zero bala, o seu corpo está em homeostase, tá? E no nosso corpo a tendência é sempre ficar em homeostase, beleza? O que acontece é que as doenças elas nos tiram dessa homeostase e o sistema imune é responsável por mantê-la, então por combater doenças, também por verificar a formação de tumores, né, no nosso corpo e tudo mais. Essas são responsabilidades do nosso sistema imune e a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, tá? Em 3 partes: as nossas defesas, as nossas células responsáveis por essas defesas e os antígenos e anticorpos, que vai ser a ponte que a gente vai usar para falar sobre vacina e soro, tá? Bom, defesas. Nós temos 2 tipos de defesa, né? Nós temos a nossa imunidade inata, né? Uma coisa que é inata é uma coisa que a gente tem desde sempre, né? Então, são aquele tipo de defesa que a gente já nasce com, tá? É uma defesa mais rápida. A imunidade inata, ela age rapidamente, só que ela não é específica, ela é geral, tá? Então ela é rápida e geral, beleza? Bom, o que faz parte da imunidade inata? Nossas barreiras de proteção, né? Nossa pele é uma barreira de proteção, nossas mucosas. O que é mucosa? Aqui na boca você tem mucosa no nariz, você tem mucosa no ouvido, você tem mucosa até no seu furico, meu querido. Tudo isso são mucosas e parte da nossa imunidade inata, beleza? Outra coisa são as reações inflamatórias. Então, quando você, sei lá, bate a mão em algum lugar, assim, bate o braço, você fica com roxo, aquilo lá é uma inflamação, que é um processo para o seu corpo se reestruturar, se curar, e aquilo também faz parte da imunidade inata. Outra coisa é o processo de fagocitose. O que é fagocitose? Fago significa comer, citose é célula. É o processo da célula sua englobar um agente infeccioso e comer ele. Lá dentro ocorre um processo que ele é quebrado, tá? Algumas células, algumas substâncias tóxicas a esses agentes infecciosos são liberadas, ele é quebrado lá e morre, simplesmente isso, tá? Aí tem outras coisas que são mais específicas, que a gente não precisa ter tanta atenção, que a gente não vai ver, só para você ter uma noção, que é a lise pelo sistema complemento. Lise é quebra, então o sistema complemento ele vai ajudar nessa fagocitose, tá? A quebrar as moléculas. As células natural killer, que também vão ter uma ação. Os interferons antivirais, que é uma forma da gente impedir a reprodução dos vírus dentro das nossas células, né? Porque os vírus, eles são parasitas obrigatórios, eles precisam infectar a célula de alguém para se reproduzir. Eles não conseguem se reproduzir sem usar a célula de outro organismo, tá? Então a gente tem um mecanismo específico para bater nesses vírus. E alguns vírus, é claro, como a gente está vivendo aí nesse período de pandemia, eles conseguem burlar, né? E a gente não consegue combater eles tão bem. E outra questão são os eosinófilos, que são células que ajudam a combater infecções por organismos maiores, por exemplo, os helmintos, né? Lombrigas, a ténia e esses seres mais maiores, esses animais mesmo que causam são prejudiciais para o nosso organismo, beleza? E a outra é a imunidade adquirida. E essa imunidade adquirida basicamente são os nossos anticorpos, tá? A gente adquire ele ao longo da vida, a partir do momento que a gente entra em contato com agentes infecciosos, a gente vai desenvolver esses anticorpos. Mais pra frente, agora na aula, eu vou explicar como, tá? E essa imunidade adquirida, ela é mais específica, né? Então, para cada agente infeccioso, você vai gerar uma resposta. Então, ela é mais efetiva. E, ao mesmo tempo que ela é específica, ela é diversa, porque ela consegue se adaptar a diversos agentes infecciosos. Só que, em contrapartida, é um processo lento, tá? A gente vai explicar o processo e você vai entender o porquê ele é lento. Belezinha? Fechou?
Bom, aqui, cara, é só para você ter uma noção das diferentes células que nós temos no nosso organismo, tá? Células de defesa, temos os linfócitos, o macrófago é responsável pela fagocitose, os linfócitos são responsáveis pela formação dos nossos anticorpos, tá? Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos são responsáveis pelo nosso sistema de imunidade inata, beleza? E, por último, vamos entender agora antígenos e anticorpos. Eu vou dar uma explicação. No final da aula vai ter uma proposta de atividade e você vai ter que assistir para essa proposta de atividade um vídeo. E esse vídeo vai ser muito importante para você entender isso aqui melhor, tá? Mas eu vou explicar agora, nesse momento. Fica aí para você ver. Bom, como que funciona? Vai entrar lá um micro-organismo invasor, um agente infeccioso no seu corpo, tá? E aí você vai tem células que vão identificar a presença desse micro-organismo. Essas células identificam a presença desse micro-organismo, passam a informação para uma outra célula e essa célula vai vir agir nele. É um linfócito. O linfócito, na hora que ele vai agir nesse micro-organismo, ele vai pegar essa ligação aqui. Tá vendo que aqui onde é triangular, a entrada do anticorpo é triangular e aqui onde é redondinha, a entrada do anticorpo é redondinha? Então, ele vai pegar essa informação. A partir dessa informação, ela vai gerar os anticorpos, tá? E além de gerar os anticorpos, ela também vai gerar uma célula de memória. Então, essa célula, uma célula que veio aqui, buscou informação. Depois que ela pegou essa informação, ela se divide em duas. Uma vai para a célula de memória, que ela vai ficar guardada ali no seu organismo por bastante tempo, tá? E aí, se você for infectado por essa doença outra vez, você já vai saber como combatê-la. Se for a primeira vez, vai levar um tempo, né? Essa produção do anticorpo leva um tempo, por isso que eu falei que é lento, tá? Você tem que ler o anticorpo, aí a informação vai passar, aí até você produzir ele vai demorar um tempinho, tá? Quase uma semana, um pouco menos, um pouco mais, depende do organismo da pessoa. E aí esse anticorpo vai lá agir no no micro-organismo invasor para matar ele e acabar com ele, tá? É mais ou menos assim que funciona. Vai ter um vídeo que eu vou botar na descrição da aula para você entender direitinho, beleza? Então é o nosso mecanismo de defesa adquirida, que é o específico, que é o mais eficiente, tá bom? E é ele que dá origem à vacina. Como? Sabe aquela célula de memória que eu falei para você, que fica lá? Então, a vacina, ela age como? Ela é nada mais, nada menos do que esse agente infeccioso, só que morto ou neutralizado a tal ponto que ele não vai conseguir te causar mais, tá? E aí isso vai ser injetado no seu corpo, porque as suas células de defesa vão detectar ele como um agente infeccioso. Vai acontecer todo esse processo da formação do anticorpo. E aí, se um dia você realmente foi infectado por aquele vírus, aquele agente infeccioso, você já vai ter os anticorpos em você. E aí você vai conseguir ter uma resposta rápida para aquela infecção, tá? A vacina basicamente está injetando em você aquilo que causa doença, só que em uma quantidade e uma força que não vai ser capaz de causar em você a doença, tá? Para você conseguir gerar esses anticorpos. As vacinas, então, são uma medida preventiva, tá? Serve para prevenir a doença. Belezinha? Entenderam? Vai ter o vídeo, já falei que você vai entender melhor. O soro
é um pouquinho diferente, tá? Porque no soro a gente já recebe os anticorpos. Ela é uma medida remediativa, para remediar, né? É muito comum a gente ver o soro contra a picada de cobras e escorpiões, tá? E ele tem uma forma de produção um pouco diferente, porque não são produzidos no nosso corpo, tá? Eles fazem a coleta, por exemplo, da peçonha da serpente, e aí eles injetam essa peçonha num animal maior que seja mais resistente, que tenha um sistema imune mais completo para combater esse tipo de infecção, como por exemplo cavalos. Então você vai injetar um pouco dessa peçonha em cavalos, tá? Ela vai estar enfraquecida também para não causar um dano tão grande no cavalo. E aí o sistema imune do cavalo vai produzir os anticorpos para combater a ação dessa peçonha. Aí vai passar pelo processo de separar o sangue do cavalo, de ver onde que estão esses anticorpos, selecionar esses anticorpos, fazer testes para ver se eles podem ser utilizados em nós. E aí a gente toma o soro, que nada mais nada menos é do que os anticorpos já prontos, que você vai tomar e já vai... Você foi picado por uma cobra, né? Não vai ter tempo, dependendo da cobra, na maioria delas não vai ter tempo do seu organismo produzir os anticorpos. Então a gente precisa receber isso, senão a gente pode ocorrer uma fatalidade, né? Então você recebe na hora lá os anticorpos, eles já vão começar a agir contra, né, essa peçonha e vai ficar tudo bem com você, beleza? Então a vacina é uma medida preventiva, onde você recebe o antígeno, né, aquilo que causa doença, o agente infeccioso neutralizado ou morto, e o soro você já recebe diretamente os anticorpos, tá? É muito importante gravar essa diferença entre vacina e soro. Fechou? Beleza? Bom, agentes causadores de doenças. Cara, tem uma infinidade de agentes causadores de doenças. Aqui tá bonitinho, né? Mas eles não são nada bonitinho assim. Então eu vou citar aqui para vocês, ó, protozoários, bactérias, fungos, vírus e eumintos, que podem, na maioria das vezes, são plateumintos, que são a esquistossomose, a teníase, e esses são, né, agentes causadores de doenças no nosso corpo, tá bom? Protozoários, vírus, bactérias, fungos e helmintos, os principais causadores de doenças para a gente, beleza? Já teve uma aula no meu canal aí, você vai ver, tem uma aula que fala sobre micro-organismos e fala mais detalhadamente sobre cada um desses, tá? Menos dos helmintos, porque eles não são micro-organismos, beleza? Bom, a proposta de atividade vem em duas partes. Primeiro é esse texto aqui que você vai ler. Você tem esse texto para ler. E aqui tem as atividades, tá? Para você responder esse texto. Beleza? O que eu te aconselho? Cara, antes de responder essas atividades, assista ao vídeo que eu vou colocar na descrição. É um vídeo muito legal. Tá? Ele explica direitinho o funcionamento das vacinas, ele fala um pouquinho sobre essa questão das fake news. É muito legal mesmo o vídeo. Então, antes de você responder essas perguntas, né, lê o texto aqui, assiste o vídeo que está na descrição, depois você vem responder essas perguntinhas aqui da proposta de atividade. Beleza? Fechou? A aula de hoje foi isso, rápida, simples, objetiva, tá bom? Eu fico muito grato por você estar presente. Valeu, até a próxima!